Fala galera gremista, aqui Wagner Romero falando de Grêmio nada mais. E antes de mais nada, desejando aí um feliz ano novo, um grande 2025 para todo mundo, principalmente pro Grêmio, pros gremistas aí, né? E falando em 2025, o que esperar do nosso clube, do nosso time nesse ano? O Grêmio que tem 4 competições na temporada: Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro para disputar. E aqui a pergunta que tem que ser feita é qual a prioridade do Grêmio. E aqui separar também em duas visões, o que seria a minha visão, né, e a visão do Grêmio mesmo, né? A impressão que a gente tem vendo as declarações aí de dirigentes e tudo mais é que a prioridade do campeonato do clube é o Campeonato Gaúcho, esse octacampeão. E seria, obviamente, para a história, um resultado impactante repetir o octa que o Inter conseguiu uma vez, né? Mas, aí, indo para a minha visão, eu realmente não me importo nem um pouco com o Campeonato Gaúcho, com os campeonatos estaduais no geral, né? Quem aí acompanha meus vídeos, conversa comigo aí diariamente no WhatsApp e tal, os amigos, sabe da minha opinião do quão favorável eu sou ao término do Campeonato Gaúcho, ou se existia, não só o Gaúcho, né, os estaduais em geral, ou se ele se manter, ele ser um torneio de muito menos datas para os grandes clubes, ou ele servir como um torneio, um classificatório para alguma divisão nacional. Acho até que o calendário brasileiro devia ter mais divisões, devia ter quinta, sexta, sétima, oitava divisão, fazer tudo regionalizado, e assim todo mundo consegue jogar e ter calendário aí para boa parte do ano. Mas enfim, eu não colocaria para mim o Gauchão como uma prioridade, mas a gente sabe que esse ano o Gauchão vai ser bem importante pela questão do octa e pela questão de vai ser o primeiro trabalho, primeira competição que o Gustavo Quinteiros vai ter à frente do Grêmio. E a gente já está vendo aí um movimento forte com alguns influenciadores que são muito fãs do Renato, torcedores aí que têm um alcance muito grande nas suas opiniões, já dizendo que o Gauchão vai ser o parâmetro do Gustavo Quinteiros. Se ele for mal do Gauchão, já tem que sair fora. Então, quem comanda o Grêmio vai ter que ter muito cuidado e vai ter que ter uma posição, um pulso muito firme nessa questão de realmente definir que o Gustavo Quinteiros é o treinador, independente do que aconteça no Campeonato Gaúcho. Eu acho que a questão do Campeonato Brasileiro está ficando cada vez mais difícil, não só para o Grêmio, mas para as equipes gaúchas chegarem ao título. O Grêmio e o Inter invariavelmente chegam perto dessa conquista, mas sempre falta algo. E com os valores que estão sendo praticados hoje em dia nas contratações, nos orçamentos desses clubes mais poderosos e dos clubes com SAF, fica muito difícil tu competir no campeonato aí de pontos corridos e de volta contra orçamentos tão grandes assim. Então eu nem coloco o brasileiro como uma prioridade do Grêmio. É claro que o Grêmio tem que jogar o brasileiro a toda para voltar a disputar Libertadores, para ficar aí num G4, num G6, mas falar em título de Campeonato Brasileiro hoje é completamente uma loucura completa falar isso sobre o Grêmio. Na Copa do Brasil, o mata-mata é um torneio, é um campeonato um pouco mais acessível para todos os clubes, porque pela questão de ser mata-mata mesmo, né? Um jogo ali que tu pega um adversário que é mais forte que o teu, mas mas não está num bom dia, e tu consegue fazer uma grande vitória, um grande jogo, tu pode sim eliminar esse adversário. Olhando pelo histórico recente do Grêmio nessas competições, somente na Copa do Brasil, o Grêmio até já fez uma final recentemente, chegou em algumas semifinais, mas a gente tem visto um filme se repetir nesses campeonatos, que é o seguinte: o Grêmio vai passando de fase, passa ali a primeira, a segunda, ou quando começa ali mais além, quando está na Libertadores, mas o Grêmio quando enfrenta um adversário de peso do mesmo tamanho, o Grêmio tem fracassado. Então, por isso,
hoje eu não consigo colocar também a Copa do Brasil como um título atingível, alcançável para o Grêmio, vai depender muito também de sorteio, de chaveamento. Se a gente pegar um chaveamento favorável, é capaz sim do Grêmio conseguir ir avançando e chegar numa quarta de final, numa semifinal, e depois que tu tá ali nesse bolo, tu pode claramente chegar numa final. Mas eu acho que vai depender muito mais desses fatores do que simplesmente tonalizar o Grêmio é um dos favoritos para a Copa do Brasil, sendo que eu acho que não é. E aí vem a Sul-Americana, que para mim devia ser sim a prioridade total do Grêmio nessa temporada. Durante um tempo eu até achava que a Sul-Americana era um torneio meio de consolação, e até talvez ainda seja, né? Mas a Sul-Americana hoje premia bem, dá a vaga para Libertadores, te possibilita no ano seguinte tu ter a Recopa para disputar, tem mais outro torneio lá para jogar, enfim. Eu acho que torneio internacional é torneio internacional. Se tivesse um terceiro torneio e o Grêmio tivesse nesse terceiro torneio sul-americano, tinha que jogar para ganhar, cara, porque tu tá no torneio, é o Grêmio que tá ali, é a camisa do Grêmio, é o distintivo do Grêmio que tá ali, que tá levando, e eu tenho certeza que se o clube for passando, depois que o torcedor pode até não ter tanto envolvimento, mas depois que chega ali numa quarta de final, semifinal, cara, vai ser jogo com a arena lotada, vai ser disputa de título. E eu acho que a Sul-Americana devia sim ser a prioridade para o Grêmio em 2025, porque acho que dessas competições mais importantes é a mais atingível, a mais alcançável para o Grêmio em 2025, e é um título que a gente não tem ainda, né? É um título internacional que a gente não tem ainda. Isso é o que eu acho para o Grêmio em 2025. Eu espero que a direção faça aí um bom planejamento, e a torcida também tem um pouco de paciência, porque a gente vai precisar ter de paciência nessa troca de comando. As derrotas, invariavelmente elas vão acontecer, e a gente tem que ter a mesma paciência que a gente teve com outros treinadores também com esse novo trabalho, para não jogar tudo para o alto se a gente fizer um Campeonato Gaúcho ruim, ou se porventura a gente chegar na final do Campeonato Gaúcho e perder, porque os nossos objetivos na temporada são maiores que isso. Como eu falei, para mim, uma classificação para Libertadores via Campeonato Brasileiro, sendo G4, G6, talvez um G8, se o Grêmio se abrir essa possibilidade. Acho que o Grêmio tem sim grupo para isso. Copa do Brasil, acho que depende muito mais do chaveamento. E na Sul-Americana, sim, o Grêmio precisa entrar focado em vencer, focado em ser um dos favoritos a levantar esse título que a gente ainda não tem. Tá certo? Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais. Feito!